Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos partilhando com todos vocês esta palavra de Deus, que nós chamamos de voz do pastor, mas na verdade é a voz de Deus, é a palavra de Deus que queremos comunicar através das Sagradas Escrituras e queremos que chegue não só a todos os ouvidos, mas a todos os corações, porque é a palavra que muda nossa vida e muda também as maneiras como sentimos os problemas em nossa vida. Vamos, pois, neste domingo, refletir em primeiro lugar sobre a primeira leitura, que é do livro da sabedoria. Diz assim: orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta primeira leitura é tirada do livro da sabedoria, e a autoria deste livro da sabedoria é atribuída a Salomão, mediante o recurso literário de atribuir às grandes figuras do Antigo Testamento os textos do próprio Antigo Testamento. Cronologicamente, este último livro do Antigo Testamento, e foi escrito já no final do século I antes de Cristo, por um erudito judeu da cidade de Alexandria, no Egito, com o objetivo de reforçar a fé e as tradições de Israel, que estavam ameaçadas devido à influência exercida pela cultura grega sobre as novas gerações de judeus. Tanto assim que havia até perseguição. Os judeus que não aderiam aos costumes gregos eram publicamente hostilizados. Daí a importância deste livro, com a função de estimular a fidelidade e a resistência do povo. O trecho lido neste domingo pertence ao segundo livro, à segunda parte do livro, conhecida como o Elogio da Sabedoria, e considerada o coração da obra. Foi inspirado no clássico episódio do sonho de Gabaon, no qual o Senhor concedeu a Salomão a oportunidade de pedir qualquer coisa que lhe seria dada. Então, em vez de pedir riqueza e glória, o jovem rei Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Em estilo autobiográfico, o pseudo Salomão reconta essa experiência. Ele recebeu a prudência e o espírito da sabedoria como frutos da oração e da súplica. Trata-se
de afirmação muito importante, pois apresenta a sabedoria como dom de Deus e não como atividade do intelecto conforme a conceito da filosofia grega. A sabedoria é, acima de tudo, a arte de viver bem para a mentalidade judaica. Isso consiste na observância da lei e na capacidade de discernir entre o bem e o mal, acolhendo sempre o bem que conduz à verdadeira felicidade. Por isso, ela é preferível a tudo e a qualquer coisa. Qualquer coisa comparada a ela é insignificante, como o poder e a riqueza, os metais preciosos e até mesmo a saúde e a beleza. Este foi, pois, irmãos, o texto da sabedoria que chega até nós. A partir daqui, nós compreendemos como já naquele tempo, estamos falando do século I antes de Cristo, já havia uma preocupação com certas mentalidades que tiravam o foco do judaísmo e que incentivavam a juventude a viver no estilo mais grego ou greco-romano daquela época. Vamos então agora escutar a segunda leitura. A leitura é da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, embora essa carta seja atribuída a São Paulo, o autor é incerto, não sabemos quem é o autor. O certo é que o estilo da carta é um estilo bem diferente das cartas paulinas. Por isso, os estudiosos afirmam que não é Paulo o autor desta carta. Escutemos, pois, com atenção o que a carta aos Hebreus nos diz. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e médulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A carta aos Hebreus traz para nós esta reflexão sobre a própria palavra de Deus. A palavra de Deus que é cortante, que penetra até o mais profundo do nosso ser, que consegue alcançar aqueles pontos mais íntimos da nossa alma. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma, porque não é uma palavra vazia, uma palavra que tem dinamismo e força dentro dela e, portanto, ela chega a transformar as pessoas no mais profundo do seu interior. Esta é a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos é deixada nas Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo, cuja festa não faz muitos dias que celebramos, nos deixou uma tradução da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, fundamentada precisamente nesta certeza de que a palavra tem força em si mesma. Não é algo
que o vento possa levar. Ela realmente é decisiva. E quando nos toca e nos chega ao coração, nos faz entender o mistério de Deus. Como Deus atua, como Deus age no meio das pessoas. Esta é a palavra de Deus. Vejam como nesta carta aos Hebreus, a palavra diz que até alcança a ler os pensamentos e a entender os pensamentos do ser humano. Ela é penetrante, ela chega até o mais profundo da nossa vida. Ela, quando permitimos, é claro, quando nós o permitimos, ela nos transforma, nos torna homens e mulheres abertos ao mistério de Deus, não fechados sobre nós mesmos, como muitas vezes nós estamos, mas abertos a esse grande mistério, que é o mistério de Deus, o mistério da sua presença no meio do mundo em que nós vivemos. Às vezes pensamos que Deus está lá no céu, distante de nós, e nos esquecemos que realmente Deus é Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E se o Pai o reconhecemos como Criador e o Filho o reconhecemos como Santificador com o seu sacrifício na cruz, o Espírito Santo nós o reconhecemos como o grande ativador e fomentador da palavra de Deus nos corações das pessoas humanas. O Espírito Santo transforma a nossa vida através da palavra. É Ele que renova em nós o sentido das palavras da Bíblia. É Ele que nos transforma por dentro, porque faz chegar a palavra até o mais profundo da nossa alma e do nosso coração. O Espírito Santo, do qual muitas vezes nós não falamos muito. Parece às vezes você tem a impressão de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa de ínfima qualidade ou coisa parecida, e esquecemos que Ele é Deus. Como nos diz o credo, em igualdade de natureza ao Pai e ao Filho, tá? E o Espírito Santo é o grande motivador para que essa palavra de Deus chegue ao nosso coração, para que essa palavra nos transforme, para que essa palavra nos leve a ser melhores e a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo foi derramado no mundo para transformar os corações. E Ele está presente no mundo nessa missão de transformação dos corações dos seres humanos, a fim de que eles sejam cada vez menos egoístas, mais abertos à palavra, mais dignos de acolher a própria palavra de Deus. Este é o mistério que muitas vezes nos recusamos a entender. É o mistério do Espírito Santo, presente em nossa vida, até nos pequenos detalhes, e que nós muitas vezes não reconhecemos nem aceitamos. A palavra de Deus, na mão do Espírito Santo, chega até o mais profundo do nosso ser, transforma nosso coração e nossa vida. E esse é o objetivo da Trindade, que a nossa vida seja transformada pelo Espírito Santo e nos leve a reconhecer a ação de Deus no mundo e agradecer sempre. Nós devemos ser gratos, agradecer sempre esta ação de Deus no meio do mundo, porque é ação
salvadora, salvífica, que traz a salvação. É a ação que vai nos transformar para Deus. É a ação do Espírito Santo que vai nos levar à presença de Deus. Passamos agora, meus irmãos, ao Evangelho. Vamos escutar a palavra de Deus no Evangelho, que neste domingo é de Marcos, do evangelista Marcos, né? Um dos discípulos de Paulo. Pois bem, diz assim o Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Bom mestre. Chama Jesus de bom mestre. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Com certeza Jesus já tinha falado em outras ocasiões sobre a vida eterna, a vida definitiva. Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida,
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante esta leitura do Evangelho de Marcos, porque mostra realmente o que é importante. O que é importante. O autor da primeira leitura do livro da sabedoria, né? O autor já tinha colocado e tinha trazido a reflexão como a riqueza não traz a felicidade. Não traz a felicidade. Por isso, o autor, segundo, teoricamente seria Salomão, mas segundo o que noutra parte da Bíblia nos conta sobre Salomão, o autor preferiu a sabedoria sobre a riqueza. A sabedoria é mais importante. No texto do Evangelho, encontramos um jovem. Embora Marcos fale que é um homem, Lucas fala que é um jovem. Este jovem se aproxima de Jesus, fica de joelhos, interessante, e diz a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O jovem tem boas intenções. Deve ter ouvido já Jesus falar da vida eterna. E ele quer saber o que vai fazer para ganhar a vida eterna. Então Jesus diz que olhou para ele com carinho. Olhou para este jovem com carinho. Não foi um olhar de desprezo, tudo o contrário. Olhou com muito carinho para ele. Tá? E começou a dizer aquilo que a lei, começou a recordar para ele aquilo que a lei já estabelecia. Não matarás, não cometerás adultério, tá? Etc, etc. Não roubarás, não levantarás falso testemunho e outras coisas mais que já estavam na Bíblia e que fazem parte dos 10 mandamentos. Jesus recorda de alguma maneira os 10 mandamentos. Curiosamente, o jovem toma de novo a palavra e diz para Jesus: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É uma pessoa boa, Uma pessoa que vem observando desde a sua juventude todos esses preceitos, todos esses mandamentos da lei de Deus. É uma pessoa boa, não há dúvida nenhuma. Né? Mas ante a pergunta que ele faz a Jesus, Jesus então responde: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Entrega tudo isso aos pobres. Depois, vem e segue-me. Torna-te meu discípulo. Une-te ao grupo dos discípulos. O jovem, ao ouvir estas palavras de Jesus, se sentiu entristecido. O Evangelho nos dá a razão, o motivo pelo qual ele se sente entristecido. Ele era muito rico. Era alguém que tinha muita riqueza.
pior ainda, era um homem, um jovem, cujo coração estava apegado à riqueza. E naquela hora não conseguiu desapegar-se da riqueza. E com a resposta do mestre, provavelmente voltou para sua casa triste. Porque o mestre tinha pedido para pegar toda a sua riqueza, vendê-la e dá-la aos pobres. O desprendimento, ao ponto de não apegar-nos a nada, é condição para seguir Jesus. E quando eu digo não apegar-nos a nada, estou me referindo não só não apegar-nos a coisas, a riqueza, a dinheiro, mas inclusive não apegar-nos a pessoas, ao ponto de depender delas para tudo. Jesus nos quer livres para segui-lo, para sermos seus discípulos, para ouvirmos a sua palavra. Jesus nos quer com um coração livre que não esteja realmente apegado à riqueza, à ambição. Um coração livre para amar. Um coração livre para se doar no ministério que Jesus preparara para os seus discípulos. Quando a gente lê este texto, a gente fica também um pouco com o coração, puxa vida, o jovem realmente voltou triste para casa. Ele tinha boa intenção, mas ante a exigência de Jesus, ele voltou triste para casa. A exigência é grande, mas não é impossível. Não é impossível. O problema é que o seu coração, o coração deste jovem, estava apegado à riqueza. Apegado à riqueza. E quando a riqueza se apega ao nosso coração, a riqueza, nos escraviza. Portanto, nos tornamos escravos e não somos livres para seguir Jesus. E é isso que Jesus viu, apesar de perceber que era uma pessoa boa, uma pessoa realmente disposta a entender o que era necessário para a vida eterna, mas o seu coração estava apegado a essa riqueza que o impediu fazer o caminho com Jesus, caminhar com Jesus, formar parte do grupo dos seus apóstolos. Tudo por causa da riqueza. Meus irmãos, quando eu falo da riqueza, às vezes vocês podem ter a impressão de que a pessoa precisaria ter milhões para não se desprender. E não é isso. Às vezes é pouca coisa. Às vezes nosso coração se apega a pouca coisa, mas se apega. E quando se apega, se torna escravo. E não é mais livre para amar Jesus. E Jesus quer que nossos corações sejam livres para amá-lo e segui-lo em todo momento. Jesus quer que cada um de nós tenha liberdade para amá-lo. Que não tenha correntes, cadeias que escravizem e que não deixem a pessoa amar. Jesus quer que nós o amemos. E a melhor maneira de amar Jesus é seguir seus ensinamentos. Por isso, a palavra de Deus
embora nós leiamos muitas vezes o Evangelho e as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, cada vez que nós a lemos, é novidade em nossa vida. E se temos um coração livre, ela nos renova, ela nos coloca em condições melhores de amar Jesus. Ela nos lança para o amor dele. Por isso que é importante que escutemos com atenção a palavra e que em todo momento estejamos dispostos a segui-la. É claro que em nossa vida devem acontecer as renúncias. Este jovem deveria renunciar à sua riqueza, entregar toda a sua riqueza aos pobres. Essa era a condição para seguir Jesus. Mas para ele era difícil, porque tinha muita riqueza. Pior ainda, porque o seu coração era escravo daquela riqueza que ele possuía. Era escravo. E ele não se via em condições de entregar tudo aos pobres e ficar sem nada. Ele não se via em condições realmente de acolher Jesus no seu coração de uma forma total, sem condições e sem amarras, sem nada que impedisse o seu amor e a sua entrega. Desta maneira, Jesus, então, ele perde mais um discípulo. Não porque ele perdesse, mas porque o discípulo, que aquele que poderia segui-lo e tornar-se um apóstolo, não aceita se desfazer da sua riqueza. E desta maneira Jesus nos mostra como em nossa vida muitas vezes a riqueza, e não precisa ser grande riqueza, volto a repetir, às vezes é pouca, mas a riqueza realmente atrapalha a nossa existência, nos escraviza e não nos deixa ser de Deus, nem viver com sinceridade a nossa fé. Jesus descobre, pois, a nossa fragilidade diante do dinheiro e mostra como é importante, para segui-lo, não estar amarrado com nada, nem com ninguém. Ser totalmente livre, porque essa é a condição de seguir o Mestre. Que Jesus, na sua bondade, nos ajude a todos a sermos bons discípulos, porque nós também, muitas vezes, estamos presos a muitas coisas. Pode não ser dinheiro, podem ser outras coisas. É incrível como o coração humano se apega a outras muitas coisas, que, como digo, podem não ser dinheiro, podem ser outras coisas, mas o coração se apega. E é importante, para seguir Jesus, ter um coração desprendido, totalmente desprendido, porque só assim, com o coração totalmente desprendido, teremos força para o seguimento de Jesus Cristo. Eu trouxe alguma notícia que encontrei na internet que me pareceu interessante, não é, comunicar para vocês. Me pareceu muito interessante, né? Em primeiro lugar, é uma notícia de um ataque a uma igreja. O ataque aconteceu na cidade de Medellín, na Colômbia, no dia 28 de setembro. Um grupo de feministas, com pelo menos 100 integrantes, botou fogo na igreja da paróquia Santo Inácio de Loyola, localizado na cidade colombiana de Medellín. O ato se tornou ainda mais grave pelo fato de que dentro da igreja
havia por volta de 50 pessoas, 50 fiéis assistindo à Santa Missa. Então, teve um grupo de feministas que jogou fogo, jogou gasolina, outros inflamantes para prender fogo às portas da igreja, sendo que dentro dela havia pessoas que estavam participando da celebração da Santa Missa. Este fato aconteceu por ocasião da marcha do Dia da Ação Global por um aborto legal e seguro. Nós sabemos como tem pessoas que realmente defendem o aborto. Nós somos contra o aborto, porque acreditamos que abortar é um ato cruel contra uma vítima inocente. Pois bem, esse fato teve a sua repercussão, né? E certamente toda a igreja da Colômbia denunciou e recriminou esta ação, que na verdade não era uma ação só contra uma igreja, mas também contra um grupo de fiéis que estavam participando da missa. Uma outra coisa que eu queria também trazer, já que estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é o mês do Rosário. Eu queria também compartilhar com vocês que a Igreja Católica dedica o mês de outubro, como já acabo de falar, ao Santo Rosário, uma piedosa prática recomendada por Nossa Senhora através de São Domingos de Guzmán e querida por inúmeros santos ao longo da história. A origem do Rosário parece ser que tem a sua origem já nos tempos romanos, quando havia o costume de coroar as imagens com rosas que representavam os deuses, né? É o símbolo de uma oferta a Deus. E daí surgiu a palavra rosário, das rosas, conjunto de rosas, é o rosário, que significa coroa de rosas. Com base nessa tradição, as mulheres cristãs que eram levadas ao Coliseu Romano para serem martirizadas, mortas, utilizavam coroa de rosas em suas cabeças, simbolizando a alegria e a entrega dos seus corações a Deus. À noite, os cristãos iam até o Coliseu e recolhiam aquelas rosas, rezando os salmos pelo descanso eterno dessas mártires. Os cristãos da época foram incentivados a rezarem este rosário, recitando 150 salmos de Davi, da Bíblia. Este costume, entretanto, era praticado apenas só por alguns fiéis que sabiam ler. Quem não sabia ler não conseguia rezar o rosário. Portanto, a igreja sugeriu trocar 150 salmos por 150 ave-marias, que são as orações que nós rezamos a Nossa Senhora, dividida em 15 dezenas. Esta foi a prática ou a origem do rosário que costumamos rezar. É bom recordar que no século XIII, lá pelo ano 1208, Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Guzmán, fundador da Ordem dos Pregadores, mais comumente chamada Ordem dos Dominicanos, e ensinou a recitar o Santo Rosário como o conhecemos hoje em dia. E em seguida pediu para que ele divulgasse esta devoção por todo o mundo.
Então, nosso santo realmente se dedicou, Santo Domingos de Guzmán se dedicou a divulgar esta devoção pelo mundo inteiro, uma devoção de oração a Nossa Senhora. Naquela época, o Santo Domingos, estava no sul da França lutando contra uma heresia chamada heresia dos albigenses. E através do Santo Rosário, Santo Domingos conseguiu converter inúmeros albigenses e alcançar abundantes graças. E a partir daí, o rosário se tornou uma oração cada vez mais frequente e divulgada na igreja. Uma oração muito simples, mas que ao mesmo tempo é uma oração profunda, invocando a nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo a sua graça, pedindo a sua intercessão, pedindo para que o mundo todo possa viver a paz. Por isso, eu gostaria neste dia de convidar vocês, reconhecendo que no mundo inteiro há muitos conflitos, muitas guerras e muitas violências. Eu queria convidar vocês, e eu também me convido a mim mesmo, para rezarmos juntos o rezo do rosário. Cada um na sua casa, não precisamos estar juntos para rezar, mas cada um pode rezar quando tiver um tempinho, mas seria interessante que começássemos a rezar o rosário em nossa vida, a oração a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus Cristo, ela que é poderosa, que atendeu os pedidos de Jesus nas bodas de Caná, certamente vai atender qualquer pedido que ela dirigir ao seu filho. E eu gostaria também que nós dirigíssemos esta oração principalmente pela paz do mundo. Um mundo onde há muitos conflitos, muitas guerras, muita violência, onde muitos inocentes morrem. Este mundo em que vivemos, que não é um mundo tranquilo. Embora no nosso país não tenhamos essas coisas, mas no resto do mundo tem. Então vamos pedir a Nossa Senhora para que realmente interceda ante seu Filho e o mundo possa viver em paz. E nada mais por hoje. Queria simplesmente desejar a todos, já que vamos rezar pela paz, queria desejar a todos que realmente vocês vivam a paz. Que vocês realmente vivam intensamente a paz que Cristo nos ofereceu a todos nós. Não é qualquer paz, não é só ausência de guerra, é muito mais que isso. A paz de Cristo é, eu diria, uma graça especial, interna, que nos ajuda a conviver com todos os seres humanos, que nos ajuda a sermos fraternos, que nos ajuda em todo momento a acolher as pessoas e a desejar que elas realmente experimentem essa mesma paz que nós queremos para todos. Por hoje terminamos a nossa reflexão, deixamos aqui esta palavra, este pedido de oração pelo terço, pelo rosário. Lembrem que o mês de outubro é realmente o mês do rosário. Então nós vamos fazer esse esforcinho para, durante este mês, rezar, ao menos durante este mês, rezar o rosário.